Graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? 7 de setembro, dia cívico. Tivemos a primeira semana de oração da nossa igreja, depois de alguns anos sem termos, né? E muito bem participativa. Muitas pessoas participando do culto de oração da semana. E começamos na segunda-feira até a sexta-feira. E a Junta de Missões Nacionais, ela nos instruiu a termos essa semana de oração pelo Brasil. Nós temos vivido tempos difíceis. E como cristãos, nós temos vivido tempos bastante difíceis. Porque nós assistimos uma live onde a Junta de Missões Nacionais estava clamando para que Fernando de Noronha fosse evangelizada. E não somente aquela parte do Brasil, todo o Brasil está precisando. A violência está de um jeito que nós não temos liberdade. Quem tem comércio, a maioria dos comércios pequenos tem grades, para não serem assaltados. Há muitos capitais que estão dominadas pela violência. A maioria das capitais brasileiras. E não precisa ser somente capitais, a maioria das cidades que passam de 100 mil habitantes. E nós precisamos orar pelo nosso Brasil, nós precisamos orar pelas famílias brasileiras. Porque mais do que nunca nós estamos vendo a violência, a insegurança, a incerteza do dia de amanhã. E nós culpamos as autoridades ou os governantes, culpamos qualquer pessoa, menos a igreja. E eu vejo que se a igreja, de fato, fizesse o seu trabalho, que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou, após a sua ressurreição, pouco antes dele ser levado aos céus, ele deu uma ordem para a igreja, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E a igreja do Senhor tem vivido muito mais entre as quatro paredes, tem vivido muito mais buscando o seu próprio conforto do que propagando o reino de Deus aos corações carentes, necessitados de mudança. E com isso nós estamos impedindo de muitos corações serem transformados. E com isso nós estamos deixando de transformar o nosso Brasil, a nossa comunidade. Porque a única esperança que nós temos, ou a esperança que o mundo tem, é que a igreja faça aquilo que Cristo, há 2000 anos atrás, ordenou que a igreja fizesse. E a culpa da situação do Brasil hoje, do mundo está hoje, é porque nós temos deixado de lado, temos feito muito pouco daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Graças a Deus que está havendo um movimento no Brasil, para que as igrejas saiam das quatro paredes. Inclusive em novembro, é outubro, minha filha, que é outubro. Nós vamos ter um movimento nacional de evangelismo. Cada igreja buscando
levar a Cristo na sua comunidade de alguma forma. Então nós estamos pensando como é que nós vamos fazer, se nós vamos fazer uma caminhada encerrando com um culto às 18 horas ou um pouco mais tarde, mas nós precisamos fazer alguma coisa que impacte a nossa comunidade, precisamos. E cada igreja vai fazer na sua localidade, na comunidade onde aquela igreja está funcionando, ela vai procurar impactar de alguma forma com o evangelho a sua comunidade. O Brasil inteiro, todas as igrejas batistas brasileiras estarão naquele dia evangelizando e celebrando um culto no encerramento do evangelismo. E começamos nessa semana 7 dias de oração pelo Brasil. Mas a nossa igreja participa também de uma janela de oração, onde estaremos orando, as igrejas batistas brasileiras estão orando todos os dias, 24 horas, até o final do ano, até o último dia do ano. A nossa igreja já participou de 2 vigílias, e nós vamos participar de mais daqui até o final do ano. Portanto, orem pelo nosso Brasil. Ore pelas nossas igrejas, porque a Junta de Missões Nacionais, a nossa campanha de missões nacionais o lançamento será no domingo que vem. E o nosso alvo será de R$4.000. E eu creio que nós vamos ultrapassar. Em nome de Jesus, nós vamos ultrapassar. E nós vamos, junto com as demais igrejas, trabalhar para que a nossa igreja cresça cada vez mais. Porque um dos projetos da Junta de Missões Nacionais é a revitalização de igrejas. Porque na estatística da Junta de Missões Nacionais, a maioria das igrejas não passam de 100 membros. As igrejas batistas brasileiras. A maioria não passa de 100 membros. Portanto, nós precisamos orar e agir. Mas hoje nós teremos a ceia do Senhor e a nossa reflexão hoje à noite é justamente baseada na ceia. E em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 29. Os que puderem ficar de pé, reverência à palavra do Senhor, ficaremos de pé. Primeira Coríntios capítulo 11, do 23 ao 29, diz o seguinte: Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beber. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Assim, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo do Senhor Jesus, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Já oramos, podeis assentar. Nesta carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Coríntios, ele está consertando um problema, ele está resolvendo uma situação que a igreja de Coríntios estava passando. Do versículo 17 ao versículo 22, o apóstolo Paulo fala do problema que está acontecendo na igreja de Coríntios. A respeito das instruções que ele dá a esta igreja, porque a ceia, ela não estava sendo celebrada corretamente. Havia divisão naquela igreja, havia dissensões, havia inimizade, havia discriminação, principalmente na hora da celebração da ceia do Senhor. A ceia não é apenas um memorial, aliás, não é apenas um ritual. A ceia, ela não é apenas um hábito da igreja. Não é. A ceia do Senhor, antes de tudo isto, antes de ser um ritual, antes de ser um ajuntamento, ela é um memorial. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre esses dois pontos, em que a ceia do Senhor, ela é um memorial e é também um momento de autoexame, de examinarmos não se nós somos dignos de comer a ceia, mas examinar se nós estamos fazendo de maneira correta, participando da ceia com o sentimento e o coração agradecido pelo sacrifício de Cristo na cruz. A ceia, como memorial, o Senhor Jesus Cristo diz: fazei isto em memória de mim, tanto no versículo 24 como no versículo 25. Ele fala a respeito disso. O pão representa o corpo de Cristo entregue por nós na cruz do Calvário. Ele é o pão que desceu dos céus, ele é o alimento que nos dá vida neste mundo de morte. Vida não é simplesmente respirarmos, vida não é somente nos movermos, mas a vida que Cristo trouxe através da cruz é o nosso relacionamento de intimidade com Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 2, no primeiro versículo, ele diz: nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida, Ele nos vivificou. Então, morte, no sentido bíblico, e até mesmo na sua raiz, significa separação. A separação da criatura de Deus é chamado de morte espiritual. A morte física é a separação, ou seja, é a inexistência da nossa respiração, a separação da alma do corpo, é a morte física. De modo que a morte sempre significa separação. E o sacrifício de Cristo na cruz
trouxe-nos vida, trouxe-nos para perto de Deus, trouxe-nos para nos relacionarmos com Deus. E é por isso que o seu sacrifício nos deu vida. O cálice representa o sangue derramado pelos nossos pecados, para o nosso perdão. E é por isso que a ceia do Senhor traz-nos à memória o seu sacrifício na cruz, o seu derramar do sangue pelos nossos pecados. Isto é a ceia do Senhor. O pão nunca deixará de ser pão. O elemento, o pão, ele continuará sendo pão. Ele representa o corpo de Cristo dado por nós na cruz. A Igreja Católica, onde a maioria de nós viemos de lá, ele crê na transubstanciação, de que o pão se torna o corpo de Cristo literalmente, e que o vinho se torna o sangue de Cristo literalmente. Porém, o próprio Cristo, ele celebrou a última ceia, e em vida, quando ele disse, pegando o pão, disse: este é o meu corpo que é dado por vós. E pegou o cálice e disse: este é o meu sangue que é dado em favor de vocês. E ele estava presente ali, e ele pega o pão, e o pão não se torna o seu corpo. Por isso, o pão ele representa, como o cálice representa. E não é apenas o costume da igreja a ceia do Senhor. É lembrar do preço que foi pago por nós. É não se esquecer, é trazer à memória cada vez que nós participamos da ceia. E é por isso que nós temos que nos autoexaminar. Se de fato na celebração ou na participação da ceia, você está trazendo à sua memória este sacrifício, o lembrete do que seus pecados só foram perdoados por causa do sacrifício de Cristo derramar do seu sangue na cruz por nós. Quando participamos da ceia, nós lembramos realmente do sacrifício de Cristo que Ele fez por nossos pecados? Ou apenas você participa da ceia porque é uma tradição? Hoje, se nós não celebrarmos a ceia todo mês, tem irmãos que acham que está errado. Mas a ceia do Senhor não está dizendo quantas vezes devemos celebrar por ano. Não está dizendo que temos que celebrar todo mês. Fazemos assim, quisera que nós fizéssemos isto todos os dias, para que não nos esquecêssemos um só instante o modo milagroso e amoroso pelo qual nós temos hoje o perdão dos nossos pecados. Porque nós temos memória curta. Mas há irmãos que acham que está errado em não celebrar a ceia todo mês. Tem que celebrar, pastor, porque é um costume, é um hábito, a gente faz isso todo mês. E é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, para que a ceia do Senhor não se torne simplesmente um ritual em nossos corações. É um momento solene da igreja, é uma ordem que Cristo deu para sermos celebrada como igreja do Senhor, a ceia. Mas a ceia já está sendo distorcida por muitos. Em alguns casamentos eu cheguei a ver
pastores celebrando a ceia somente para o casal que está casando. Isso não é a ceia do Senhor. Pode ser qualquer coisa, mas a ceia do Senhor não é, porque a ceia do Senhor, a ordem de Cristo, é para ser celebrada como igreja de Cristo. Nós temos que termos muito cuidado para que não peguemos aquilo que o Senhor nos ordenou, que seja algo solene para ser celebrada como igreja, e simplesmente porque achamos bonito, nós queremos fazer algo diferente. Houve uma situação que uma jovem me convidou para celebrar o casamento dela. Não era a minha ovelha. E eu perguntei: você já falou com o seu pastor? Não, pastor, porque eu acho tão bonito o senhor celebrar um casamento. E eu falei com o meu pastor, sim. E ele disse que eu podia convidá-lo. Eu vim aqui lhe convidar para celebrar o meu casamento. Agora, pastor, eu queria saber, depois que eu disse que celebraria, ela disse: agora, pastor, eu quero saber se o senhor faz as cerimônias. Eu digo: depende. Que tipo de cerimônia você quer no seu casamento? Ah, pastor, eu participei de um casamento, eu vi celebrando o casamento, e achei tão lindo, celebrando a ceia para o casal que estava casando, pastor. O senhor faria isto para nós? Eu digo: eu sinto muito. Eu posso até celebrar a ceia para toda a igreja que estiver presente ali no seu casamento. Não, pastor, eu queria só para mim e o meu marido. Eu digo: você pode procurar um outro pastor que possa fazer isso, mas eu não celebro porque eu não acho que seja correto, não é bíblico isto. Expliquei para ela, agradeci o convite, mas eu disse para ela: já que você quer que seja celebrada, você procura um outro pastor para que ele possa celebrar isso para você. O casamento é seu. Você pode escolher uma outra pessoa para fazer do jeito que você quer. Ela disse: não, pastor, então deixa a ceia de lado. Eu digo: porque não será ceia. Vai ser um ritual que não será ceia. Porque a ceia do Senhor é para a igreja celebrar como igreja. Por exemplo, se tiver um irmão acamado que não pode vir à igreja, o pastor pode levar os diáconos e junto como igreja, representando a igreja, é autorizado pela igreja e pode ir até aquela pessoa que está acamada, que não pode vir à igreja e pode como igreja do Senhor, porque a igreja não é o templo. O templo é o lugar onde a igreja se reúne. Se a igreja pode se reunir na sua casa. Ah, não cabe todo mundo. Pois vai um grupo de pessoas suficiente que caiba na sua casa. Desde que a igreja autorize também, porque a autoridade apostólica hoje, nós batistas cremos que a autoridade apostólica hoje não é instituída por homens. A autoridade apostólica hoje é a igreja do Senhor. Isso está escrito em nossa declaração. A ceia do Senhor é algo sério de se tratar. É um momento solene, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos fazer um autoexame para que nós participemos da ceia, porque também a ceia é uma celebração de comunhão. O que significa para nós? Que Cristo morreu em nosso lugar. Participar da ceia com gratidão e fé renovada. Coração transformado, porque é o momento de perdoar e pedir perdão. É um momento de trazer à memória como é que está o nosso coração diante de Deus. E é por isso que a ceia do Senhor também é acompanhada de um autoexame. Os versículos 27
E versículo 29, versículo 27 ao 29, diz assim: quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comer o pão e beber o cálice do Senhor, sem honrar o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Por isto, a ceia do Senhor também é o momento de nos autoexaminar. Não é de olhar para o irmão e ver se o irmão participa da ceia ou não, mas olhar para dentro de si, olhar para si. Não significa que precisamos sermos perfeitos para participar da ceia, porque se formos julgar quem é digno de comer a ceia do Senhor aqui, ninguém come. Não há nenhum de nós dignos. Mas a maneira como participamos da ceia do Senhor, essa deve ser digna, honrando o pão, honrando o corpo e o sangue do Senhor. É também um momento de reconciliação com os nossos irmãos. O próprio Cristo declara que na medida com que perdoamos, somos perdoados. O Senhor se preocupa tanto com essa questão da unidade da igreja, para que não haja inimizade, para que não haja guardar rancor em nossos corações, para que os nossos corações não vivam magoados. Nós temos vivido em comunhão e guardado o nosso coração do rancor e da mágoa. Nós temos que exercitar o nosso coração. E às vezes nós queremos não guardar mágoa, não guardar rancor, sem orar pelo irmão que nossos corações estão rancorosos. O nosso coração só acaba a mágoa, só acaba rancor, se nós conseguirmos orar por quem é o motivo do rancor e da mágoa do nosso coração. O Senhor tem todo o interesse de transformar o nosso coração, de guardar o nosso coração, para que nós busquemos santidade. Para que nós não nos acostumemos com o pecado. Para que o pecado não endureça os nossos corações. E é por isso que eu digo, se necessário, celebremos a ceia do Senhor toda semana. A ceia nos chama não somente a confissão de pecados, mas arrependimento e reconciliação. Porque não há reconciliação com Deus se não houver reconciliação com quem magoa o nosso coração. A ceia no Senhor nos ensina duas coisas: trazermos à memória o seu sacrifício, trazermos à memória o motivo pelo qual quem nós somos. Trazermos à memória o amor, o sacrifício de Cristo Jesus por nós.
O Senhor entregou a sua vida na cruz para que nós vivêssemos em santidade. Viver em santidade não significa viver sem pecado, porque nós somos pecadores por natureza. Mas que nós vivamos lutando contra o pecado todos os dias, não permitir que o pecado tome total controle das nossas vidas. Não podemos. Nós morremos para o pecado. O pecado não tem mais autoridade sobre nós. Mas é decisão nossa. Nós temos agora autoridade contra o pecado. Antes nós não tínhamos, porque nós éramos escravos do pecado. Porque se alguém ainda não decidiu entregar sua vida a Cristo Jesus, que somente Ele pode trazer essa liberdade. Se alguém ainda não fez esse gesto de fé, ainda é escravo do pecado e não pode decidir não pecar. Ah, pastor, isso não é verdade. É sim. Só Cristo pode nos libertar do pecado. Por mais que eu tente abandonar o pecado por minha própria vontade, eu posso abandonar uma coisa, mas eu vou me afeiçoar a outra. É experiência minha. Eu tentei fazer isto antes de me tornar um servo do Senhor. Eu ia à igreja, mas eu queria primeiramente abandonar o pecado, eu queria primeiramente consertar a minha vida para entregar a Cristo. Isto era o meu desejo, esta era a minha vontade, esta era o que eu fazia, era o meu esforço. Até muitas pessoas chegavam a dizer: Mendes, tu já parece um crente. Mas eu não era, porque no íntimo eu não lutava contra o pecado. Pelo contrário, eu procurava maneiras de pecar, mas sem que ninguém soubesse. O pecado, eu abandonava uma coisa, mas uma outra coisa tomava de conta da minha vida. E eu percebi que jamais eu conseguiria realmente estar livre do pecado se não fosse através de Cristo. Mas isto eu já tinha ouvido muitas pregações a respeito desta questão, deste assunto. Mas eu não achava justo eu entregar a minha vida cheia de pecado para Cristo Jesus consertar. Eu tinha que consertar a minha vida. Mas nunca consegui. Agora eu luto contra o pecado e o Senhor vai consertando a minha vida dia após dia. Ainda tem muita coisa para Ele mudar. Sabe quando é que não vai ter mais nada para o Senhor mudar? Quando eu chegar no céu. Porque lá não entra pecado. Mas enquanto aqui nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, cada momento, para que ele não controle a nossa vida. É um inimigo que vive ao nosso redor buscando oportunidade para nos controlar. Mas uma coisa nós temos que luta por nós e luta conosco, o Espírito Santo de Deus, que habita no coração daquele que confessou a Cristo como teu Senhor e o seu Salvador. Amém? Este nos dá vitória, é Ele que controla a nossa vida, é Ele que nos conserta. Agora nós temos a oportunidade de escolher pecar ou não pecar, porque nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais autoridade sobre a vida daquele que entregou a sua vida a Cristo. Esta é a verdadeira liberdade. E nós temos, assim, motivo de sobra para celebrarmos a ceia do Senhor e não esquecermos um só instante do que Cristo fez por nós. Portanto, cada vez que participamos da ceia, não somente trazemos a memória do passado, mas também traz-nos a esperança da vinda de Cristo. Porque Ele diz para nós celebrarmos a ceia até quando?
Até que ele venha, até que ele volte. Então, é nossos olhos voltados para o que ele fez por nós no passado, mas com os olhos também voltados para o futuro, porque há uma promessa de que ele vai voltar. E, gente, eu vejo que cada dia está mais próximo a sua vinda. Está bem aí. Porque os sinais se mostram cada vez, como diz o hino do cantor cristão. Os sinais têm se mostrado cada vez mais que a vinda do Senhor está bem pertinho. Portanto, participemos da ceia. Se há algum pecado que você não tem conseguido abandonar, o arrependimento é necessário. E o arrependimento é desejar não ter praticado. O arrependimento é desejar não ter cometido aquele pecado e fazer de tudo para não se repetir. Não significa que não vai repetir, mas que você vai lutar contra aquele pecado que você tem cometido e que vai continuar lutando até que ele venha. Não baixe a guarda. Não se ache impotente para lutar. Não se ache derrotado, porque não há derrota para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Soberano Deus, te agradecemos, Senhor, porque a nossa salvação não depende de nós. A salvação de nós pecadores não depende do que fizemos ou fazemos. Mas a nossa salvação depende do que o Senhor fez na cruz por nós. O Senhor morreu a nossa morte, aquilo que era merecedor, o Senhor assumiu o nosso lugar. O Senhor derramou o teu sangue para limpar-nos de todo o pecado. Pai, dá-nos sabedoria para buscarmos no Senhor toda a orientação para que nós venhamos vencer o pecado todos os dias. A batalha tem sido grande, Senhor, mas é do Senhor que vem a nossa vitória. Toma em tuas mãos cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite, ó Deus. Pois o Senhor é Deus dos exércitos, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tem todo o poder nos céus e na terra. Guarda-nos da nossa natureza pecaminosa, ó Deus. E que o teu Espírito tenha total controle em nossas vidas. Assim como o Senhor ensinou os teus servos a orarem, venha o teu reino, que o reino do Senhor seja uma realidade em nossos corações. Reina, Senhor, em nossas vidas. E que o pecado, o teu Espírito Santo, incomode-nos. Não permita que acalentemos pecado em nossos corações. Não permita, Senhor. Orienta-nos, incomoda-nos. E que o Senhor traga à nossa memória tudo aquilo que fizemos que não agrada ao Senhor. Que não venhamos cometer nenhum pecado por ignorância. Mas que nós venhamos buscar constantemente vencer o pecado todos os dias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero fazer um convite muito especial antes da ceia do Senhor. Se alguém entre nós ainda não tomou uma decisão de declarar a Jesus como teu Senhor e o teu Salvador,
Se você ainda não fez esse gesto de fé, porque a palavra do Senhor declara em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se nós declararmos a Jesus como nosso Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós temos a salvação. É necessário essa declaração pública de fé, para que você receba do Senhor a salvação e a vida. Portanto, se alguém dentre nós ainda não fez essa declaração de fé, declarando a Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, e nesta noite você deseja fazer essa declaração, levante a tua mão, quero orar por você. Alguém com esse desejo no coração? Eu quero repetir somente mais uma vez esse convite. Se alguém dentre nós que ainda não fez essa declaração de fé, e você de coração deseja fazer esse gesto, declarando a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, portanto, se alguém dentre nós está com esse desejo no coração, levante a tua mão, eu quero orar por você. Alguém? Se há alguém se há alguém dentre nós que ainda não fez esse gesto de fé, que Deus te dê uma nova oportunidade, mas que não deixe de fazer essa declaração, porque a salvação é para aqueles que declaram a Cristo como Senhor e Salvador publicamente, porque Ele mesmo declara que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também Ele se envergonhará de nós, quando vier na glória dos seus santos anjos. Portanto, não deixe de fazer essa declaração o quanto antes, para que você tenha a certeza da salvação. Amém?